Não viva assombrado pelo passado. Se você é uma das pessoas que vive assombrado pelo passado, fique neste vídeo, você vai aprender como se livrar dessa situação tão perigosa. Eu conheci um amigo que teve uma infância muito complicada. Ele cresceu com um tio, estava a viver com um tio porque os seus pais haviam se separado e o menino não tinha onde morar. Foi morar com o seu tio. Só que com uma certa idade de 11 anos, o menino foi dito pelo tio: olha, se você atingir os seus 15 anos, procura onde você viver, porque aqui não te preciso mais. E o menino ficou mesmo paralisado na cabeça. Você sabe que quando alguém é dito para fazer uma coisa que não é da sua altura, a pessoa fica perturbada. O menino ficou perturbado naquele momento, processando na sua cabeça aonde vou viver e quem vai me sustentar. 15 anos atingiu quando estava ali, vivendo com seu tio, seus 16 anos, atingiu quando estava a ver com seu tio. E o menino começou a ver coisas que nunca tinha assistido na vida dele. E o menino tomou a decisão de ir viver com a sua avó porque já vivia atormentado pelo seu tio. Passou mais alguns anos, ele chegou de casar e aí teve a sua esposa. O tio começou a lhe perturbar, começou a lhe perseguir, mesmo ele estando na sua casa com a sua esposa. Começou a lhe perseguir e começou a lhe maltratar. E o jovem, sendo ele já crescido com a sua esposa, vivia lá. Mas ele conseguia ficar sempre a imaginar de onde partiu o sofrimento. Sempre aquelas palavras que o tio lhe disse quando ele tinha 11 anos. Olha, se você ter 15 anos, desapareça da minha casa. Então, quando ele está sozinho, fica a chorar sempre, fica a chorar. Quem lhe consola é a esposa dele. Mas um dia desse, ele fala comigo a dizer assim: olha, agora eu aprendi a viver sem ser assombrado pelo passado. Então, sempre quando ele imaginava naquelas palavras do tio, ele vivia triste, vivia assombrado pelo passado. Então, o passado faz com que a pessoa fique isolado, faz com que a pessoa fique como se fosse não tem família aqui no mundo. O passado é muito perigoso. Então, nós temos que aprender a viver sem aquelas histórias más que aconteceu conosco no passado, porque esses pensamentos nos castigam. Agora, ele aprendeu agora a viver sem essa lembrança das más histórias que aconteceram no passado. Então, isso que aconteceu no passado, que hoje quando a gente lembra e nos deixa triste, são coisas que devemos aprender a descartar nas nossas vidas. Procuremos viver sem olhar naquilo que aconteceu no passado. Vamos viver a vida atual, a vida de felicidade, a vida de querer ver o bem-estar de você mesmo. Se você querendo ainda olhar naquilo que aconteceu nos tempos atrás, você vai viver sempre assombrado pelo passado. O passado é muito perigoso. E nós também vamos aprender através da própria Bíblia. Encontramos os filhos de Israel. Os filhos de Israel são 12 tribos. Nas 12 tribos, 9,5 Deus colocou numa outra banda de Jordão. E 2,5 colocou além de Jordão. Então o que acontece? Essas duas tribos, quando saíram na batalha, eles foram para a sua terra, que é além do Jordão. Quando chegaram lá, construíram um altar. Assim que eles construíram o altar, as 9 tribos do outro lado ficaram a desconfiar que não, os nossos irmãos abandonaram o nosso Deus e eles estão a adorar outros deuses. E com isso o que aconteceu? Enquanto não era aquilo, eles planejaram em ir lutar contra seus irmãos. Mas por que tudo aquilo? Porque eles viviam assombrados pelo passado. E quando chegaram lá, em vez de consultar o que estava a acontecer, qual é a importância daquele altar, eles começaram a insultar os irmãos. As 2,5 foram insultadas e elas ficaram caladas. Eles queriam lutar contra seus irmãos por conta do passado. Queriam fazer uma guerra civil entre irmãos israelitas por conta do passado. E por isso, nunca viva pensando no passado. Aqueles irmãos chegaram a confessar: nós queremos lutar com vocês por conta daquilo que aconteceu no passado. Vocês não se lembram do que aconteceu no passado? Acá, quando cometeu o erro de levar aquelas coisas consagradas, muitos dos israelitas morreram por
por conta desse pecado. E se agora vocês desistiram do nosso Deus para dizer que nós vamos morrer novamente, eles traziam muita raiva, porque o passado lhe assombravam. E ali nós tiramos a lição que nunca vivamos a lembrar o passado mau. Então, porque isso pode vir a se tornar tragédia para a nossa vida. Você nunca vai viver feliz, você nunca vai ter amigos, como de sinal você vai ter depressão, porque o passado traz a depressão. Então, se você vive a lembrar o passado, é melhor você aprender a viver sem lembrar do mau passado que você teve na sua vida. Esse amigo teve uma infância muito complicada e o jovem disse que agora aprendi a viver sem lembrar do meu passado. Quando não lembro do meu passado, eu vivo feliz. Quando me lembro do meu passado, eu fico triste e isolado. E ele aprendeu sem lembrar do passado. É dessa forma que nós devemos ser. É dessa forma que nós vamos conseguir ter a paz e a felicidade. E você vai ver que você vai ser bom e saudável, porque o passado estará longe de você. Nunca seja assombrado pelo passado. O passado é muito mau. Bom, eu penso que para que possa se inscrever e ative o sininho das notificações. Até no próximo encontro.